Eu quero compartilhar com vocês Lucas capítulo 22. Se você está com a sua Bíblia aí, por gentileza, abra Lucas capítulo 22. É um texto tremendo, maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês nesses próximos minutos. Lucas 22, 39 diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Algumas versões, para que não entrem em tentação. Jesus, se afastou deles, dos discípulos, de uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Queridos, quero compartilhar com vocês nessa noite sobre oração, poder para vencer. Repete comigo: oração, poder para vencer. Mais uma vez. Eu me lembro alguns anos atrás, eu fui pastor na Igreja Batista União. E toda vez que vai chegando o dia 7 de setembro, eu lembro dessa experiência que nós vivemos lá. Por vários meses nós estávamos juntando dinheiro para a construção de uma área de salas, e nós íamos ganhar uma capela dos americanos, mas para isso nós tínhamos que fazer uma base, o alicerce. E aí durante meses fomos comprando, pagando, e chegou naquela semana, nós pedimos para que todo o material fosse entregue, e foi entregue. Dia 7 de setembro nós íamos começar o mutirão, nós tínhamos 6 semanas para fazer o alicerce, receber os americanos e aí tocar o trabalho. Para nossa alegria, chegamos no dia 7 de setembro, estava lá, os irmãos chegaram primeiro do que eu, estavam chorando. Eu perguntei: o que foi que houve, irmãos? Pastor, levaram tudo. Todo o nosso material, eles levaram. O que nós vamos fazer? E se a gente não construir o alicerce, nós não vamos ganhar a capela. Eu tinha um fusquinha, peguei o fusquinha, fui para a última rua ali no Conjunto União e orei a Deus: Senhor, o que fazer? E ele disse: vai até o depósito onde você comprou. Mas hoje é 7 de setembro, está fechado. Ele falou assim: eu estou falando para você ir lá. Eu falei: é melhor ir, né? E fui. Cheguei lá, estava aberto, conversei com o dono do depósito, expliquei o que aconteceu, e ele disse assim: Djalma, o que você quer fazer? Eu falei: assim como a gente pagou à vista, eu quero que você libere todo o material que a gente precisa, e quando der nós vamos pagar. E naquela tarde nós começamos a obra. 6 semanas o alicerce estava pronto. Naquela época nós contraímos uma dívida relativamente grande para aquele momento e para a realidade nossa. E aí os americanos chegaram, tinha uma professora que quando voltou para os Estados Unidos, compartilhou na sua sala de crianças e disse: olha, aconteceu isso, isso, isso. E aquelas crianças ali disseram: por que a gente não ora e a gente levanta uma oferta para aquela igreja lá no Brasil? Elas oraram, levantaram uma oferta. Era uma missão, a frente missionária da Igreja Batista Belo Horizonte, pastor Mauro, que era o pastor ali. E aquela oferta chegou aqui no Brasil. Pastor Mauro me liga e diz assim: Djalma, você está orando? Eu falei: rapaz, se a gente não orar, a gente morre. E ele falou assim: você lembra do valor da dívida para fazer o alicerce? Naquela época era $800. Se fosse hoje, aproximadamente 8, 10 mil reais. E ele falou assim: você está orando mesmo? Eu falei: estamos. Por quê? Porque chegou uma oferta. E sabe qual que é o valor? Eu falei assim: porventura é o mesmo valor da nossa dívida? E ele disse: exatamente o mesmo valor. Queridos, quando você ora, quando você entra na vontade de Deus, a oração tem poder
para vencer. Repete comigo, a oração tem poder para vencer. Queridos, e vence mesmo. É interessante que tem alguns princípios nesse texto que vão me revelando algo tremendo. Jesus tinha saído da ceia dos discípulos, dos seus amigos, numa comunhão tremenda. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Eles foram para o Getsemane para orar, para estar em comunhão com Jesus, com o Pai. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Os momentos mais difíceis da vida dele, ele estava no Getsemane. Ele sabia que ele ia ter que carregar o pecado do mundo inteiro sobre os seus ombros, de uma só vez. Ele sabia o que ia experimentar. E talvez você está aqui nessa noite, parece que está entrando no seu Getsemane. Eu quero dizer que você vai entrar no seu Getsemane, mas vai sair vitorioso no nome de Jesus. Versículo 39 vai dizendo que Jesus costumava orar naquele lugar. Eu quero dizer para você, se você não tem o costume de orar, de ter intimidade com Deus, o seu fracasso está determinado. Se você não tem costume de orar, se você não tem o costume de buscar a Deus, você não vai ter nem seguidores. O versículo 39 vai dizendo que Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras orar, e os seus discípulos o seguiram. Queridos, quem não ora, nem seguidor vai ter para a sua vida. O pastor Valdir estava compartilhando conosco, terça-feira, algumas coisas que aconteceu lá em Marília, que ele estava numa igreja. E ele estava compartilhando com o pastor Claudinei, falando sobre a experiência que ele estava tendo de oração, vida com Deus. E ele conta que ele ouviu Deus falando para a sua vida: pega o mel e joga no ralo da pia da cozinha. Estranho, né? Mas ele falou: Deus está mandando, é melhor obedecer, né? Tem que ser louco para não obedecer. E aí ele colocou o mel no ralo da pia da cozinha. E foi fazer o que ele tinha que fazer, o seu trabalho. E volta na hora do almoço. E quando ele percebe lá, cheio de formigas. Claro, mel, doce, açúcar, mas muita formiga. E aí Deus ministrou seu coração. Sabe por que essa multidão de formigas estão vindo aqui? É por causa do mel. Elas querem ser alimentadas. E o mel é a minha unção que eu quero derramar sobre você, igreja de Jesus. As pessoas vão querer saber que Deus é esse a quem você serve. Que Deus é esse que você se alimenta. E serão como as formigas lá, que virão aos montes para poder se alimentar da palavra viva e poderosa. Jesus, queridos, estava lá como de costume. É por isso que ele tinha autoridade, unção para ministrar, para trazer libertação. Nós estamos lendo o livro de Atos, e no capítulo 19, num determinado momento lá, Paulo estava expulsando demônios. E os 7 filhos de um sacerdote chamado Seva viram: puxa, que legal, é assim, então em nome de Jesus. Eles foram lá, ó, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu digo para você, sai. E o demônio disse: sei quem é Deus, conheço quem é Paulo, mas vocês não. E aí bateu nos 7, e a Bíblia diz que eles saíram correndo, nu, envergonhados. Quem tem vida de oração, queridos, vai ter seguidores. Quem não tem vida de oração, vai bater em retirada em muitas situações da sua vida. Eu quero compartilhar alguns princípios que eu tenho aprendido orando a Deus, buscando a Deus, cada dia. Primeiro deles é o seguinte: oração, poder para vencer. Vencer a tentação. Repete comigo: vencer a tentação. É interessante que o alvo do diabo é que você caia. O alvo, o propósito do diabo é que você possa se arrebentar no chão. E aí você caindo, ele vai apresentar você desonrado para Deus. E você vai se sentir desqualificado para servir ao Senhor. Esse é o propósito. Mas é interessante que eu tenho aprendido, queridos, que quando você começa a orar, quando você começa a buscar a Deus, tem uma vida de oração, e eu desafio você a experimentar isso, você vai perceber que as tentações vão vir sobre a sua vida, porém não vão ter impacto, não vão poder mexer com você. Sabe por quê? Porque você está coberto com a graça do Senhor. Aquele mel, aquela unção que vai cobrir a tua vida, vai te proteger, vai blindar a tua vida, para que você não caia nas ciladas do diabo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz que o diabo
é como um leão que ruge procurando uma brecha na sua vida para você cair. Uma pessoa, um cristão, que não tem uma vida de oração, está dando brecha para o inimigo. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, ainda não tinha aceito a Jesus, não tinha convidado Jesus a ser Senhor da minha vida. Eu tinha problema de asma, fazia natação, lá em Recife. E éramos sócios de um clube, Esporte Clube Recife. E aí tinha uma piscina de saltos ornamentais. E tinha aquele plataforma que você pulava, que era pertinho da piscina. Tinha um outro que era mais ou menos uns 3 metros de altura e depois tinha os outros. E eu falei para o meu pai, né? Eu falei, pai, eu pulei daquele mais alto lá. E eu estava mentindo. Eu sabia que mentir era errado, mas eu estava mentindo para o meu pai. Eu queria que meu pai ficasse orgulhoso. Puxa, que beleza, pulou. Sabe o que ele disse? Vamos lá que eu quero ver. Aí, ó. Vai mentir. Vai dar brecha para o inimigo. E aí fomos caminhando. Eu confesso, irmãos, que foram os metros mais quilométricos da minha vida. Eu falei assim, e agora? E aí fui subindo a escada, parecia que ela não terminava nunca, né? Cheguei lá na ponta, eram só 2, 3 metros, mas para mim, parecia que tinha 100 metros. Conseguia ver a água limpinha, o fundo, eu falei assim, eu vou morrer. Tive que pular. Vai mentir. Vai dar brecha para o inimigo. Queridos, quando o inimigo acha uma brecha, ele entra. Porque ele quer destruir a sua vida, quer te apresentar desonrado, ele quer amarrar você, ele vai querer dizer assim, você não pode, você não vai conseguir, você não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo assim, quando você orar, aquelas amarras vão ser despedaçadas, pelo poder da graça do Senhor Jesus. A oração tem poder para vencer toda a tentação. Queridos, não é à toa, tem 2 vezes que no capítulo 22, o Senhor Jesus está dizendo para que vocês não entrem em tentação, ou que vocês não caem em tentação. É interessante, porque quando você está tendo sua vida de oração, a luta, as ciladas, as tentações vão estar à sua volta, mas ela não vai ter influência na sua vida. Talvez, quem está roubando muito do seu tempo para orar é a TV. Talvez Facebook, talvez filme, talvez você não está fazendo nada de ilegal, imoral, mas está roubando o teu tempo para ter intimidade com Deus. Roubando o teu tempo para você descobrir que Deus tem muito mais para a sua vida. Esse é o primeiro princípio que eu tenho aprendido. Oração, poder para vencer e vencer a tentação. Segunda coisa que eu tenho aprendido, vencer o desânimo. Repete comigo. Desânimo. Queridos, sabe qual que é o propósito? Qual é a proposta do desânimo para você? É esta. O alvo é impedir você de desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. É impressionante. O versículo 41 vai dizendo que Jesus, ele se afastou deles. Quem eram eles? Os discípulos. A uma pequena distância. Algumas versões dizem que a distância de um tiro de pedra. E ajoelhou-se e começou a orar. É impressionante. Eu fiquei me perguntando, por que Jesus se afastou dos discípulos? Os discípulos andavam, tinha comunhão. Jesus estava ministrando na vida deles, mas Jesus se afastou. Qual era a razão? Qual era o motivo? Qual era o propósito? O que Jesus queria ensinar? E aí o Senhor começou a colocar no meu coração. Você já percebeu quando você está num ambiente e alguém começa a bocejar? Daqui a pouco o outro também, olha, você já está me contaminando, eu já estou ficando com sono também. E daí a pouco está todo mundo bocejando e com sono. Jesus preferiu se afastar, queridos, para não ser contaminado com a preguiça, com a inércia, com a indiferença daqueles discípulos, que embora caminhando com eles, não conseguia ter um tempo de oração. Embora vendo milagres, tendo comunhão com o Mestre Jesus, não conseguia orar nenhuma hora. Jesus então, ele preferiu se afastar para não ser envolvido com aquele marasmo. Talvez as pessoas com quem você está convivendo, elas ao invés de encorajar, elas desanimam você. Quero desafiar você a começar a avaliar com quem que você está andando.
Talvez você está andando com aquelas hienas. Conhece as hienas? Ó céus, ó dia, ó azar. Está quente, ai meu Deus, está suado demais. Está frio, ai não dá para sair de casa. Nunca está bom. Eu quero desafiar o seu coração, começar a olhar, para que você olhe para dentro de você e comece a Deus, eu quero vencer o desânimo em nome de Jesus. Algumas pessoas dizem, não vai dar, mas Deus está dizendo, vai, em nome de Jesus, obedece e vai. Eu lembro algumas vezes, a gente na correria, 30 missionários, eles ligam, a gente liga, vendo tanta necessidade, vários projetos, às vezes a gente cansa, fisicamente a gente cansa. E um desses dias eu estava cansado, falei assim, Deus, hoje poderia não ter célula, né? Mas eu falei, não, eu vou orar, é melhor. E comecei a orar. Eu comecei a lembrar nome por nome. E eu e minha esposa vamos numa quinta-feira, numa sala abençoada. E queridos, quando a gente terminou de orar, já não tinha cansaço, não tinha desânimo. E fomos, Deus levou convidados especiais, que tiveram experiências tremendas ali. Foi algo gostoso, maravilhoso. Sabe por quê? Começa a orar. Você fala assim, mas eu estou cansado. Pastor, só não sabe, estou tão cansado. Não dá nem para falar. Começa a orar, queridos. Ora. Eu brinco dizendo o seguinte, conhece aquele ditado que diz, se correr, se ficar, mas se orar, o bicho foge. Começa a orar, porque ele não vai nem pegar você correndo ou parado, ele vai fugir, porque a palavra de Deus diz que resistir ao diabo, submetei a Deus e ele fugirá de vós. Então começa a orar, está desanimado, ora, Deus, vira essa página, Deus começa a me dar graça do Senhor, renova-me, para que eu possa experimentar o melhor do Senhor na minha vida. Terceira coisa que eu tenho aprendido, terceiro princípio, oração, poder para vencer. Vence a tentação, vence o desânimo, mas vence o quê? A agonia. É interessante que o versículo, vai dizendo aqui, o versículo 44, o seguinte, estando angustiado. Eu pulei de propósito o 42 e 43, daqui a pouco nós vamos voltar, mas o 44 está dizendo, estando em angústia. Algumas versões dizem em extrema agonia. Ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Amados, interessante. Agonias, queridos. Você sabe o que é agonia? A aflição. Ao ponto de derramar sangue. O sofrimento era extremo. Jesus sabia que ele estava carregando sobre si o peso do mundo inteiro, do pecado de todas as pessoas, meu e seu. Era um momento de batalha, era um momento de luta, não era um momento de reclamação, não era um momento de murmuração, era um momento de batalha, de arregaçar a manga e dizer assim, nós vamos partir para a briga, porque quem vai vencer aqui é o Senhor Jesus. Mas Jesus estava sentindo um peso, sabe o que? Das pessoas que ainda não o conheciam. Essa semana recebemos um e-mail enviado pelo pastor William, da rede dele do amor, do Edmilson. Ele conta a experiência do Emerson. Emerson, um jovem de 30 anos, que morreu de apêndice, complicações. 30 anos. O Edmilson e a Marisa falaram, puxa vida, a gente queria levar ele para a igreja. Não pudemos. Gostaríamos de levar para a célula. Não nos foi possível. A gente sempre acha que vai dar tempo. A gente acha que vai dar tempo de fazer as coisas. Mas chegou o dia e não pudemos fazer nada. Ele partiu e temo de uma maneira poderosa de que se ele partiu sem Jesus, ele partiu para estar a eternidade no inferno. E ele falou, talvez isso para você não faça a menor diferença. Você não conhece o Emerson. Mas ele começa dizendo, quantos Emersons estão sentados do teu lado? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você é um Emerson? Talvez está aí, no seu Getsemane, carregando a sua cruz, lutando sozinho. E ele diz, olha, quantos na nossa célula, quantos no meu convívio, quantos Emersons nós temos que estão em profunda
agonia, precisando da graça do Senhor Jesus. O texto vai dizendo, queridos, que Jesus orou mais intensamente. É interessante que o texto diz que ele se colocou de joelho. Sabe por que isso é importante? Porque a gente está se rendendo ao Senhor. A gente está se entregando. A gente está se submetendo a Ele. Isso é importante. Eu tenho aprendido uma frase bem pequena, um acróstico, como diz o pastor Jean, sobre submissão. Fala comigo, Ica. De novo, Ica. Quando a gente precisa se submeter, eu preciso aprender o princípio do Ica. Imediatamente, completamente e alegremente. Vamos ver se vocês aprenderam. O Ica, ia de quê? E o C? Alegremente. Queridos, é muito importante se submeter à vontade de Deus, sabe por quê? Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa em salvar as pessoas. Deus tem pressa em abençoar a sua vida, edificar, fazer você crescer. Mas tem gente que está esperando. Deus não me falou nada. Deus tem pressa. Ele quer que você se submeta à vontade dele imediatamente, para que você possa desfrutar dos melhores anos da sua vida. Ele diz completamente. Conhece a história do Joãozinho? Aluno, né? Numa escola pública ou particular, você escolhe, e a professora dizia assim, Joãozinho, senta. Joãozinho não sentava. Joãozinho, senta, você está atrapalhando a aula. Joãozinho não sentava. E ela não aguentou, falou, ou você senta, ou você vai sair da sala de aula. Aí o Joãozinho senta e diz assim, professora, o Joãozinho está sentado, mas aqui dentro está em pé. Tem gente que é assim. Para obedecer a Deus, fala assim, Deus, eu vou, mas eu vou porque o Senhor está mandando. Não, queridos, obedeça completamente. Se há algo no seu coração que está lutando, fala, Deus, me ajuda, mesmo sem sentir, mas eu estou entendendo que é a tua vontade. Eu quero fazer completamente, imediatamente a tua vontade na minha vida, para que eu possa vencer tudo o que o Senhor tem para mim. Mas ele diz alegremente. Alegremente, queridos, tem situações que não é fácil. Eu lembro que quando meu pai militar veio para Mato Grosso do Sul, a gente foi para uma metrópole, Porto Murtinho, 3.854 pessoas. A gente morava em Recife, né? E eu tinha ganho uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Uma troca justa, né? Perfeito. E eu chorava. Eu falava, Deus, para onde que o Senhor vai me levar? Né? E Deus começou a dizer, olha, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Meus pais ainda não eram crentes em Jesus. E eu sabia que eu tinha que me submeter à vontade de Deus imediatamente, completamente e alegremente. Queridos, eu não queria vir para Mato Grosso do Sul. Hoje eu não quero sair de Mato Grosso do Sul. Deus me trouxe para cá, achou minha princesa, quase 27 anos de casados. Nosso filho, 23 anos. Deus chamou para um ministério aqui, foi crescendo, foi frutificando. Se eu desobedecesse, onde estaria o Djalma agora? Quero encorajar você a se submeter à vontade de Deus com Ica, imediatamente, completamente e alegremente. Oração tem poder para vencer a agonia. Jesus estava naquela agonia, mas ele se colocou de joelhos dizendo, Senhor, eu me rendo, eu me submeto à tua vontade, imediatamente, completamente e alegremente, porque eu sei que ela é a melhor para a minha vida. Mas não para aí. Além da oração te dar poder para vencer a tentação, desânimo, a agonia, a palavra de Deus vai me ensinando, versículos 45 e 46, que também me dá poder para vencer a solidão. Repete comigo, vencer a solidão. Qual é o alvo da solidão? Ninguém pode te ajudar. Não tem jeito, você está sozinho. Versículo 45 e 46, vai dizendo o seguinte, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amados, é impressionante. Quem ora de joelhos se levanta diante do Pai. É impressionante. Solidão, porque Jesus, a princípio e aparentemente, ele estava sozinho. Ele já estava à distância dos discípulos para não ser contaminado com a sua inércia.
Mas o mais fantástico foi o versículo 43. Jesus estava orando, na sua agonia, na sua aparente solidão, e o 43 vai dizendo que veio um anjo do céu que o fortalecia. Algumas versões dizem que encorajava, que motivava. E aí me faz lembrar Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Queridos, tem um anjo mesmo para vir para a tua vida, para te livrar. Mas você precisa tomar essa posição de começar a orar, para dizer, Senhor, eu quero sair da solidão. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a orar. Comece a experimentar o sobrenatural. O maior inimigo de uma vida de excelência é o bom. Está tão bom assim. Está gostoso desse jeito. Eu já estou satisfeito. Pastor, só não sabe. Eu lutei tanto para chegar aqui. Meu querido, Deus tem muito mais. Mais do que você pode imaginar para a sua vida. Ele está dizendo, olha, a oração tem poder para vencer a solidão em nome de Jesus. Ele está dizendo, olha, eu tenho um anjo para estar com você, caminhar com você. Quinta coisa que eu tenho aprendido aqui na palavra de Deus, quinto princípio, vencer a traição. Repete comigo, vencer a traição. Qual é o alvo? A dor é tão grande, grande demais para suportar. É interessante que até o versículo 46, Jesus estava no Getsemane. E aí, quando ele estava falando para os discípulos, vocês não conseguem nem orar uma hora. Enquanto ele estava falando ainda, chega uma multidão, diz o texto. E Judas vinha com ele. E o sinal da traição era um beijo em Jesus. E aí ele chega, mestre, e o beija. E Jesus fala, Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem. Era a oportunidade que Jesus estava dando para ele, para que ele pudesse cair em si, reconsiderar, perceber o que ele estava fazendo e poder voltar. A grande diferença entre Pedro e Judas é justamente essa. Pedro, ele se arrependeu, Judas não. Pedro chorou amargamente, diz a palavra de Deus. Ele percebeu o que ele fez, o que ele cometeu, e ele chorou. Foram as lágrimas mais amargas de toda a Bíblia. Judas não. Judas, ele simplesmente ignorou o princípio da palavra de Deus. Como você se sentiria? Como você se sente quando alguém que você gosta, que você ama, trai a sua confiança, trai você pelas costas, que prejudica você? Eu lembro, amados irmãos, que quando nós fomos para a África do Sul como missionários, 29 igrejas se prontificaram a nos ajudar financeiramente. E nos meses seguintes, apenas 5 cumpriram. E nós voltamos arrebentados. Confesso com os irmãos que durante aqueles anos de ministério, eu já tinha ajudado muita gente a sair de depressão, do marasmo, mas eu nunca tinha caído em depressão. E aí fomos para a casa da minha sogra, abençoada mulher de Deus, e ali eu não queria fazer nada, não comia, ficava no quarto, estava desesperado ali, uma dor aguda na alma. Mas um dos casais que a gente fez bastante amizade na África do Sul, ele doou um CD com várias músicas evangélicas, e uma delas dizia, Jesus muda o meu coração. E aí um dia, sozinho ali, orando, eu perguntava muito para Deus, Deus, por quê, por quê? E ele dizia, não é por quê, Djalma, é para quê? Qual é o propósito? O que eu tenho para a sua vida? E aí, ouvindo aquela música, eu me aquebrantei diante do Senhor, comecei a orar e dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida, obedecer o Senhor. E daí, Deus começou a mudar a história, abriu uma porta, eu fui dar aula de inglês numa escola, e um belo dia o pastor Gilson me liga, me sondando para vir para a primeira igreja. E aí eu confesso para os irmãos que eu não acreditei, né? Eu brincava dizendo que eu ia ser pastor da primeira igreja que aparecesse, mas eu nunca imaginava que fosse essa, né? E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos orar por 30 dias e depois a gente conversa. Confesso que eu não acreditei, não orei, 30 dias se passaram, não orei uma vez sequer. E aí ele liga e aí? Eu falei assim, e aí? Você orou? Eu falei assim, para quê? Ele falou, rapaz, você não orou
para vir trabalhar conosco. Rapaz, você está falando sério? Eu lembro que eu sentei ali na sala, e Deus usou minha esposa e disse assim, ó, se você quer voltar para o ministério, é a porta que Deus está abrindo. E a gente veio para cá, isso já tem 14 anos que estamos aqui. E eu falei, Deus, eu quero dar a volta por cima, eu quero superar, eu quero realmente vencer. E queridos, para a glória de Deus, Deus muda o nosso coração. Aquele nordestino carrancudo, que carregava todo o peso, é porque nordestino é orgulhoso, né? Talvez o nordestino de Mato Grosso do Sul é diferente, mas o nordestino do Nordeste é orgulhoso, é teimoso, é cabo da peste, né? E aí, Deus foi mudando o coração, Deus foi transformando, Deus foi mudando, e a gente começa a ver, Senhor, a gente passa a ter uma vida de oração para vencer todo sentimento de traição, de discórdia, de inferioridade, porque a oração tem poder para nos dar a vitória. Sexta coisa que eu aprendo nesse texto, porque Jesus saiu do Getsemane ali, estava vivendo um momento mais incrível da sua vida, mais difícil, vencer as trevas. Repete comigo, vencer as trevas. Qual que é o alvo das trevas? Não há luz, não há esperança, não tem jeito, você vai cair, você está sozinho. Pastor Josué Gonçalves, ele conta uma história fantástica. Ele disse que havia uma serpente, e a serpente queria engolir um vagalume, aquele bichinho que na noite, na escuridão, vai iluminando. E a serpente de tudo que era jeito tentava engolir, e o vagalume tentava escapar. Até que chegou num momento que o vagalume se sentiu encurralado e não conseguia fugir. Como ela ia ser devorada, ela disse, olha, espera um pouquinho, eu posso te fazer uma pergunta? E a serpente disse, eu não costumo abrir exceções, mas nesse caso você não tem como fugir, tudo bem, pergunte o que você quer. Primeira pergunta do vagalume, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, eu não entendo por que você quer me devorar. Eu não te ofereço risco para a sua vida, serpente, eu não entendo por que você quer me devorar. E a serpente responde para o vagalume, eu não suporto ver você brilhar. Queridos, a serpente não suporta ver você, crente em Jesus, brilhar. E foi para isso que o Senhor te criou, para você brilhar cada vez mais forte e mais em todos os lugares. A serpente não quer que você cresça, pelo contrário, a serpente quer que você fique no nível dela, no chão, rastejando. Ela não quer que você cresça, ela quer que você caia para o nível dela. Jesus nos ensina que a oração vence as trevas. Talvez o seu momento é de trevas, de lutas. Talvez você está negociando as ciladas do inimigo para ter aquilo que você quer. O diabo sempre vai jogar sujo. Mas se você orar, oração tem poder para vencer as trevas. E eu deixei o versículo 42 por último. Observe bem o que o versículo 42 nos ensina. Quando Jesus colocou-se de joelho, estava orando mais intensamente, então ele diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A última oração tem poder para vencer a vontade humana. Repete comigo, vencer a vontade humana. Sabe qual é o propósito da vontade humana? O alvo é, você não tem escolha. Repete comigo, eu tenho em Cristo escolha. Você tem escolha. O inimigo pode dizer, você não tem jeito. Tem jeito. Você já se entregou várias vezes, não deu resultado. Entregue-se mais uma. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Apesar da gente, Deus nos ama. Apesar da gente, Ele se entregou por amor a nós. Apesar de mim e de você, Ele derramou o seu sangue para dizer, eu estou dando toda a minha vida. O Filho de Deus deu a sua vida para que o Filho do ser humano, eu e você, pudéssemos nos tornar filho de Deus. E é interessante que tem 3 palavras aqui chaves, que me ensinam esse momento de agonia entre decidir a vontade humana e a vontade de Deus. A primeira delas é a palavra diégonos. Diégonos é usado no grego para mostrar sobre a aflição física, a dor física que você tem.
E Jesus sabia que ele ia sofrer esse diêgonos na cruz, a coroa, ser esbofeteado, ser furado. Ele sabia dessa dor física, e nesse momento de agonia, é mais do que diêgonos aqui, que é a dor física que vinha sobre ele. Há uma segunda palavra, que é a palavra kopeton, que quer dizer mais do que a dor física, é a dor na alma, nas emoções. Ele estava sentindo nas suas entranhas o peso de pecados da humanidade inteira. Kopeton mostrava, ele estava sofrendo, carregando, porque ele queria que você e eu pudéssemos ser alcançados pela graça de Jesus. Mas tem uma terceira, que é usada aqui, lumenoi. Lumenoi é mais do que uma dor física. Lumenoi é mais do que uma dor emocional, a dor da alma. Lumenoi é comparado a uma ferrugem que vai acometendo do ferro gradativamente, pouco a pouco. Aquela ferrugem vai tomando forma em volta do objeto, da pessoa, com um propósito. O propósito de corroer a sua mente, as suas emoções e principalmente a sua fé. Jesus estava dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia do peso, ele sabia da dor, do compromisso, do sofrimento, mas ele disse: porém, todavia, contudo, seja feita a tua vontade. Queridos, há uma luta, uma guerra. O diabo sabe o quanto que, se você começar a dobrar os joelhos e clamar a Deus, você, homem, mulher, nessa noite aqui, pode ser usado poderosamente para glorificar o nome do Senhor. É por isso que Ele está batalhando pela sua vida, para que você fique no comodismo, que você fique satisfeito com o bom, e não com a excelência do nível sobrenatural. Mas Deus também sabe, e nós estamos para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher, que se coloca nas mãos do Deus vivo e poderoso. São alguns princípios, amados irmãos, que a gente tem visto. 7 princípios. A oração tem poder para vencer a tentação, o desânimo, a agonia, a solidão, a traição, as trevas e a vontade humana. É impressionante. Jesus não evitou o Getsemane. Ele enfrentou o Getsemane. Muitas vezes nós vamos orar para Deus, e Deus vai poder tirar aquelas lutas da nossa vida. Mas é possível também Deus, em muitos momentos, permitir que a gente passe pelas lutas, para que a gente venha crescer, a depender de Deus, a confiar que tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, quem não ora, dorme, fica fraco e não tem forças para lutar, nega Jesus e é vencido. Mas quem ora, recebe um presente. Recebe o presente. É interessante que quando Jesus ali, ele estava sendo preso, Pedro, o afoito, pegou a espada e cortou a orelha de Malco, diz o texto. E Jesus disse: não, basta, chega. Foi lá, pegou a orelha daquele homem que o foi prender e recolocou a sua orelha direita. Você pode imaginar? O homem que estava sendo traído, que estava sendo preso injustamente, ele tinha poder para curar até aquele que vinha a ele para o ferir. Assim como Jesus curou a vida de Malco, talvez você precise de cura nessa noite. Cura na sua alma, cura na sua vida, cura de libertação para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos por alguns instantes. Coloque a sua vida diante de Deus. O que você vai fazer diante do que você tem ouvido, que você tem presenciado nesse instante? Continua orando, meu irmão, minha irmã. Se você veio aqui esta noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, esta é a hora, este é o lugar para você fazer isso. Deus está falando com você agora.
Ele está chamando você. Deus ama você e Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para lhe dar vida eterna. Porém, quando nós pecamos, nós somos destituídos da presença de Deus. Todos nós pecamos. E o salário do pecado é a separação de Deus, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vitória em Cristo Jesus. Você tentou controlar a sua vida até hoje. E deu no quê? Deixe de querer controlar a sua vida. E agora, entregue o controle da sua vida para Jesus. Você não quer hoje? Se você ainda não fez isso, você pode fazer isso agora. Dizer para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor morreu numa cruz por mim, e eu quero agora o perdão dos meus pecados. Eu quero o perdão do meu pecado porque eu quis controlar a minha vida, mas não quero mais. Eu quero entregar o controle da minha vida para o Senhor. Se você quer fazer isso agora, em nome de Jesus, do lugar onde você está, levante a sua mão. Levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus abençoe. Há mais alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Há mais alguém? Levante a sua mão. O Senhor está falando com você. Entregue a sua vida para Jesus. Há mais alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão. O Espírito Santo está fazendo o trabalho. Levante a sua mão. Levante. Deus quer lhe dar propósito de vida nele. Viva para Jesus ao invés de viver para si mesmo. Esse é o convite de Deus para você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, levante. Deus ama você e o convite é dele. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar com você que levantou a sua mão. Por isso, quero convidar você que levantou a sua mão, vem aqui à frente para nós orarmos. Pode vir aqui à frente. Todos aqueles que levantaram suas mãos, vem aqui bem pertinho. Nós vamos orar, a sua vida será com certeza transformada para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, irmãs, pelo que Deus está fazendo. Você que levantou a sua mão, não fique intimidado não, pode vir aqui à frente, vem aqui à frente, você que levantou a sua mão, nós vamos orar, pode vir. Quantos mais levantaram suas mãos? Vem aqui à frente, pode vir aqui pertinho de mim, pode vir? Ok, pode vir aqui, isso, mais perto, pode vir mais perto, nós vamos orar juntos aqui, vamos orar. Igreja de Deus, fique em pé, levantem-se, vamos orar em nome de Jesus. Você que veio aqui à frente, entregando sua vida para Jesus, eu quero que você repita comigo uma oração. Diga assim: Senhor Deus, isso, deixa sair dos seus lábios. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim. E eu agora entrego a minha vida para Jesus. Perdoa-me, porque eu quis controlar a minha vida, mas a partir de agora, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu oro, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.